Gravando. Oi, eu estou aqui no Erro Invisível do Empresário, na imersão, com o Rodrigo e com o Guilherme, que estão aqui com o stand do Bellator, uma empresa de marketing, e vai trazer um pouquinho para vocês sobre o marketing digital, sobre as tendências e qual é o erro do empresário. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo bem? Me fala um pouco, qual que é o erro que os empresários estão cometendo diante do marketing referente ao negócio de vocês? Bom, a gente acredita que um erro muito claro assim que acontece hoje é falta de clareza nas informações. Então, muitos empresários hoje investem em anúncios online, investem nas plataformas para crescer perfil, para trazer leads, clientes para o negócio delas, e muitas vezes elas não sabem de onde está vindo. Então, elas colocam dinheiro sem saber exatamente se é aquele dinheiro que está trazendo resultado para elas. Então, a gente vê que isso é um erro invisível que acontece, que é uma falta de clareza ali do empresário quando olha para o marketing, né? Acha que é só aquela questão criativa, mas tem muitos números ali por trás e a gente criou nossa empresa com base nisso, para trazer essa clareza para as empresas. Por que você acha que o empresário tem que dar mais atenção ao marketing? Eu acredito que hoje sempre foi muito importante para as empresas terem um marketing, mas hoje em dia, com as redes sociais, com a importância da marca, as pessoas dando esse valor e seguindo muitas vezes a marca e não o produto, o lifestyle, ou o que a marca representa, você trabalhar o seu marketing, um brand, é muito importante. Porque muitas vezes você vai ter muito mais resultado na sua empresa se você criar isso do que simplesmente só produzir, pôr numa loja e deixar lá para vender. Então, acho que você tem uma força muito maior para gerar um resultado para sua empresa hoje se você tiver um marketing bem estruturado. O que a Bellator hoje ela entrega para o cliente? Quer falar essa parte? Hoje a Bellator entrega toda a parte de tráfego pago, gestão de redes sociais, automações, que a gente utiliza muito IA, e faz toda a parte de automações de processos internos da empresa. Então, qualquer referente a planilha, alguma automação que ele queira fazer em cima do CRM, alguma coleta de dados, a gente consegue fazer essa automação. E também com IA, hoje a gente faz agentes de atendimento, né? Então, para algumas empresas não tem o poder aquisitivo ainda ou não quer ter um atendimento humano, a gente consegue fazer com IA hoje, que também ajuda muito e tem muito potencial aí no mercado. Hoje em dia, muitas empresas ela investem em impulsionar as vendas no Instagram, né? O que vocês me dizem sobre isso? O impulsionar, ele é, vamos dizer assim, a ponta do iceberg. Eu acho que para quem está começando, quem quer começar a ter um anúncio rodando ou começar a divulgar sua marca e não tem ainda um orçamento para contratar uma equipe especializada, é um bom caminho. Mas uma coisa que no mercado do tráfego pago o pessoal usa muito como analogia é que você tem no impulsionar uma chave de fenda. Você consegue fazer algumas coisas com ela, mas quando você passa para dentro da plataforma, onde você tem muitas outras opções, você tem um canivete suíço nas mãos. Então, você consegue ter um resultado até certo ponto, que é o que a plataforma quer. Ela quer te mostrar que você pode ter resultado pagando ela para trazer clientes, e a partir disso você tem todo um caminho enorme que você pode trabalhar ali por trás da plataforma para extrair mais resultado ainda. No caso, é impulsionar sem estratégia. Isso. Seria no Instagram normal, como todas as pessoas fazem. Você abre ali o seu Instagram, vê um post que você acha interessante, aperta o botãozinho ali, impulsionar, turbinar, depende de como apareça para você, você vai ter um certo resultado. A plataforma, principalmente ali, o Instagram, ele entrega com essa ferramenta muito mais visitas ao seu perfil. Então você vai ter uma movimentação grande, você vai crescer base de seguidores, mas não necessariamente aquilo vai te trazer um retorno financeiro da forma que você espera. Qual que é a diferença? A empresa que ela cresce no digital e ela gasta dinheiro com anúncio. Muitas empresas elas publicam, né? Faz publicações com uma finalidade. Outras elas colocam um posting para já gerar uma venda. O que isso você me diz sobre isso? A diferença? Eu acho que vai depender da estratégia. Tem empresas que prezam muito mais por engajamento, e aí, por mais que elas coloquem orçamento, elas prezam por números no perfil para gerar uma movimentação. Então,
são geralmente marcas que querem criar esse movimento. Então, elas pensam muito na qualidade da postagem, no intuito, o que aquilo vai representar para o público dela, e colocam para poder potencializar, né, o alcance. Já as pessoas que vão mais para um lado mais direto, aí já são empresas que focam mesmo no resultado final delas. Não necessariamente prezam por criar todo esse branding, e os dois funcionam, não tem uma receita certa. Não vou falar para você que assim, esse funciona mais que o outro. Não, vai depender muito do que a própria empresa acredita e o que ela quer construir. Meu foco é realmente só vender, só gerar venda, gerar faturamento e crescer. Essa estratégia vai te atender. Agora, não, eu quero, por exemplo, ser uma Nike, que eu quero criar um movimento, eu quero ser uma marca conhecida representando a parte de esporte e tudo mais. Aí você vai ter que passar para geração de conteúdo, algo que você transmita mais o que você representa. O marketing digital ficou mais difícil nos últimos anos? Não digo que ficou mais difícil. Ficou um pouco mais concorrido e um pouco mais caro. Porque a gente tem muito mais empresas fazendo, né? Comparado com... Se a gente pega ali uma data de corte que a gente considera muito para o marketing digital a pandemia, porque por conta das pessoas ficarem em casa, teve que ter toda uma mudança, as pessoas passaram a olhar mais para o digital. Eu acho que pré-pandemia as pessoas elas não tinham tanto esse olhar, e pós começaram muito a olhar, então aumentou muito a concorrência. Hoje em dia, se você tem um e-commerce, uma loja de roupa, por exemplo, você tem muita concorrência, porque todo mundo tá querendo vender no Instagram, todo mundo tá postando, estão criando e-commerce. TikTok também, né? No TikTok agora, que tem bastante, né? O TikTok Shop, então tem concorrência. Então você precisa não fazer o mesmo, você precisa pensar um pouco fora da caixa e também, às vezes, olhar para as coisas não óbvias, né? Então, que é o que eu mencionei, às vezes a pessoa olha para o marketing só como criatividade. Mas às vezes você tem que olhar para os números. Olha, né? Por exemplo, o que esse post está me trazendo de resultado? Ele funcionou, não funcionou? Como eu vou medir isso? Então, acho que é uma coisa que as pessoas às vezes não olham, né? Deixa só na parte criativa. Hoje o consumidor está mais difícil de convencer ele? Oi? Hoje o consumidor está mais difícil de convencer ele? Como assim? Fazer compras, assim. Tá para o público final, para a Isso. empresa que está anunciando? Isso. Hoje a gente acredita que sim, porque como o Rodrigo falou, depois da pandemia o movimento do digital cresceu muito, então a concorrência cresceu muito, né? Então a questão de você ter autoridade no que você vende, no seu produto, tem que ser maior, né? Então por isso que muito movimento de empresas fazem, que nem você tinha trazido, a diferença das duas opções, de venda direta e venda indireta, que acaba você distribuindo o seu conteúdo, gerando um brand da sua marca, e que no final, a pessoa, como te reconhece, acaba retornando em vendas depois. Uma estratégia que muitas empresas fazem é anunciar das duas maneiras, focando tanto na parte de distribuição de conteúdo, fazer as pessoas te reconhecerem, renovar a base sempre, e também a parte da venda direta, que daí você já deu consciência para a pessoa já tem uma consciência mais sobre o seu produto, e aí você acaba conseguindo vender também. Que legal. Como que a inteligência artificial ela está sendo usada no marketing? Eu vejo muitos hoje em dia, né? Todo mundo tá com um postinho e já sabe onde é feito. Eu vejo muito isso na rede social hoje em dia. Bom, a inteligência artificial, a gente vê que ela facilita, você tem que ter um certo conhecimento, tem muita gente que prega que você consegue fazer tudo, mas eu acho que fica muito genérico, igual você falou. Todo você sabe de onde que veio. Esse post tem cara de IA. Tem cara, porque, vamos dar um exemplo, tem muitas informações, né? A gente tá até comentando isso agora há pouco, todos os posts têm aquele monte de informação, você não sabe onde você lê primeiro, então você já sabe onde é feito. Eu acho que a inteligência artificial vem para acelerar processos operacionais. Eu acho que, por exemplo, a gente consegue acelerar a produção de uma arte, a produção de uma página, às vezes uma análise, né? A máquina, as análises geralmente são muito numéricas, então a máquina ela sempre vai fazer uma análise muito mais assertiva do que a gente. Como seres humanos, a gente tem margem de erro. Então, eu acho que é natural que a inteligência artificial venha para acelerar o processo. Então, a gente hoje dentro da empresa tem coisas que a gente faz em um dia, em 2 horas, coisas que levavam 2, 3 dias para fazer. Porque a gente entendeu que ela veio para ajudar. O nosso olhar crítico, entender onde a gente precisa ajustar. Muitas vezes vem uma arte com muito texto, a gente tem que dar um segundo comando e falar, não é assim que eu quero, eu preciso que tire isso. Então, esse olhar, esse refino, ainda vai ser necessário. Eu acho que os profissionais que entenderem isso, não só no marketing, mas em qualquer área,
de que a inteligência artificial ela corta caminhos para você, vai conseguir aproveitar muito. Mas ela nunca vai substituir, querendo ou não, o nosso olhar, esse refino. Essa agora. Você acredita que ela pode substituir? Não, eu acho que ela vai substituir os profissionais que hoje usam inteligência artificial como para tudo no que elas fazem. Então, aquela pessoa que faz sem entender o que a inteligência artificial está fazendo ou que não domina aquela área, provavelmente vai chegar um momento que ela vai ficar obsoleta. Porque vai chegar um momento em que a inteligência artificial vai entregar algo para ela e ela não vai ter conhecimento para melhorar aquilo. Ela vai ficar estagnada até onde a inteligência artificial entrega para ela. Agora, as pessoas que se aprofundam, estudam, entendem o mercado na sua área, elas sempre vão ter espaço e é o que eu falei, acaba sendo uma ferramenta. Né? Por exemplo, você tem linhas de produção de veículos que os profissionais que foram perdendo espaço foram profissionais que não se adequaram como eles poderiam, junto com a máquina, gerar resultado. Né, ficaram só naquela parte operacional delas. Mas se você conseguir entender como você pode usar a máquina a seu favor, com certeza você sempre vai ter espaço no mercado. Como que a Bellator está usando a IA no atendimento de comunicação? Hoje, todo processo interno a gente está modelando com IA, né? Então, desde a recepção do lead novo que entra na nossa empresa, a gente acaba fazendo o onboard dela automatizado, questão de criação de pasta, toda a parte de documentação, a gente consegue fazer com a IA. Agente de atendimento, né, que nem eu falei, é um agente de atendimento que fica todos os dias da semana, 24 horas por dia. Né? E diferente de chatbot, né? Hoje em dia as pessoas param muito, não gostam, realmente tem um receio de conversar com chatbot, porque são respostas prontas. E um agente de IA é realmente você modelar a pessoa, né, o agente, a conversar e você nem percebe. Então, Isso é vocês que automatiza lá. Isso, a gente faz esses agentes para depende do projeto, depende do cliente, se ele quiser, né? Lógico, envolve outras questões também, toda a parte de automação e de plataformas que a gente tem que utilizar, mas a gente consegue fazer esse tipo de entrega também. E aí ajuda tanto no meu trabalho quanto no do Rodrigo em fazer análise, né? Então, tipo, questão de a gente fica olhando muito para números, então a gente sabe como funcionam os números, só que a gente perde muito tempo tendo que usar a mão de obra, tipo assim, vou fazer o operacional de ir lá, coletar os dados, compilar e fazer análise. Agora a gente consegue pedir para a IA, ela traz os dados e a gente faz a análise e aí sim a gente tem uma tomada de decisão, parte para o cliente como que a gente acredita que são os próximos passos do marketing dele dentro da empresa. Entendi. Hoje, o que a Bellator entrega para os empresários? Para crescer. A gente entrega uma assessoria de marketing de performance, né? Então a gente entrega tanto a parte de gestão de anúncios, né? O tráfego pago, que é o mais falado, a parte de gestão de redes sociais, então a parte que envolve social media também, criação de conteúdo. A Bellator não faz edição de vídeos, mas a gente tem alguns parceiros que trabalham em conjunto com a gente, se for necessário. Mas questão de criativo a gente consegue entregar, essa parte também a gente entrega. Como eu falei, a automação, então tem processos internos dentro de algumas empresas que o próprio cliente quer automatizar, alguma coisa relacionada a finanças, ele recebe muito lead, ele quer deixar aquele processo mais padrão, mais automático. De alguma maneira a gente consegue fazer essa parte de entrega também. E também que hoje em dia, né, por causa da alta de IA, a gente consegue fazer agentes de atendimento com inteligência artificial. Alguém que começou a empreender hoje e ela está com um orçamento curto, o que vocês indicariam? Primeiro ponto, eu indicaria ela se empenhar em estruturar o perfil dela. Então, se preocupar em decidir, primeiro, quem ela quer impactar e qual linha de comunicação ela quer seguir. Se é como você falou, uma linha mais direta, uma linha mais lifestyle, mais a rotina, como é feito o processo do produto ou serviço dela. Então, eu diria para ela olhar muito para isso, criar a marca dela de forma orgânica, porque uma vez que ela cria essa base, dificilmente ela vai perder, né? Tem até uma questão no marketing que muita gente fala que você às vezes não precisa de uma audiência gigantesca. Você precisa, por exemplo, de 1.000 fãs que comprariam tudo de você. Porque se 1.000 pessoas comprarem a R$1.000, você vai ganhar mais de 100 mil reais. Então, você precisa ter essa base. Então, eu acho que eu orientaria para que ela construísse essa base e, a partir daí, ela fosse fazendo impulsionamentos, porque você tem uma verba reduzida
vale muito mais a pena que você inicie, mesmo que não seja a melhor ferramenta naquele momento, mas você traga novas pessoas para o seu perfil, do que você querer investir num time que vai gastar por conta da prestação de serviço, às vezes, toda a sua verba, e você não vai ter como colocar na plataforma. E aí você vai conseguindo crescer, vai trazendo base, naturalmente você consegue, com uma ação ativa ali no direct, respondendo comentários, interagindo com o público, resultado, e isso vai virando uma bola de neve, até o momento em que faça sentido você transicionar e sair dessa operação, olhar para o seu negócio em outros pontos que você vai precisar escalar, e aí sim trazer alguém dedicado para olhar para esses números para você. O que separa, no ponto de vista de vocês, a empresa que investe no marketing digital e aquela que fica para trás, que não quer investir? Eu acho que talvez... Tem 2 pontos que eu vejo aí. O primeiro, a pessoa que tem receio e acha que ela vai colocar dinheiro e não vai ter resultado. E talvez Muitos pensam isso, né? Muitos pensam isso. E trava e acha que não é para ela. Ou fez um impulsionar de 3 dias, 5 dias, uma semana, não viu o resultado, porque realmente não é uma coisa a curto prazo, e desiste. E tem o outro cenário de pessoas que passaram por outros profissionais que não eram tão qualificados para entregar um serviço de qualidade, e faz com que a pessoa fala, poxa, eu investi numa equipe, investi em tráfego, ou no social media, ou numa equipe completa e não tive resultado. O marketing digital não funciona. Então acho que existem esses 2 cenários. A pessoa que realmente tem receio, porque não conhece, e é natural, tudo que a gente não conhece, a gente tem um pouco de receio de colocar nosso dinheiro, ainda mais dependendo da maturidade do negócio e a verba que você tem. E as empresas que passaram por profissionais que não eram tão de qualidade, talvez, e fica essa marca, né? Ela fica com receio de, pô, eu vou investir em outra empresa, será que eu não vou ter resultado? Então, acho que tem esses 2 cenários. Ali, né? Exatamente. E qual é o futuro do marketing? Eu acho que o futuro é a gente olhar para 2 pontos, que a gente vem olhando muito para os nossos clientes, que é você cada vez mais construir uma marca, né? Até que o Bruno comentou bastante aqui no evento, trazer a percepção do que o seu produto ou serviço entrega, né? Como que você agrega valor, então como que você transparece isso para o seu público, gerar conexões genuínas. Não é à toa que, se a gente olhar para o marketing de 1 ano e meio, 2 para cá, o marketing de influência cresceu muito, porque pessoas sempre se conectaram com pessoas. Histórias, né? As pessoas, exatamente. Igual eu tava falando agora há pouco de influencer, né? Eles procuram influencer por quê? Porque a pessoa tá na rotina dela. Vê usando um detergente. Então eu vou comprar porque aquela pessoa lá me conecta a história dela, eu vou comprar. Então é muito sobre isso, né? Sobre influência, sobre histórias, cada um se conecta com a história de cada um, né? Exatamente. Se você for pegar na história das grandes marcas, elas sempre pautaram em pessoas. Não é à toa que, por exemplo, a Nike investe milhões em atletas patrocinando futebol, porque ela vincula a imagem de um atleta. A criança, ela vai querer comprar a chuteira da Nike, não porque é Nike, mas porque ela patrocina o Messi, por exemplo. Então é isso, o Cristiano Ronaldo. Então é essa conexão, porque ela se conectou com a pessoa, e a marca vem para trazer isso para ela, como que ela personaliza a marca. Então acho que isso é um fator muito importante, e principalmente por conta da internet, de várias questões de distanciamento, as pessoas, elas querem mais estar conectadas com pessoas de forma online, e também o comercial. Eu vejo que muitas empresas hoje não olham como deveriam pro comercial. A gente pega muitos clientes que a gente entra, não tem resultado, e não era um problema de tráfego, um problema de perfil, mas era um problema, às vezes, de atendimento. Porque quando você manda uma mensagem para uma empresa, digamos que você quer comprar um serviço de estética. Pô, você quer ser bem recepcionado, você quer que a atendente te responda, tire suas dúvidas, seja educada, né? O mínimo, né? A gente espera que as pessoas façam isso com a gente. Então eu sinto que isso é um ponto falho ainda no mercado, porque antigamente era muito mais simples, né? A pessoa chegava, não tinha tanto esse toque, e hoje em dia é muito importante. Então, às vezes a gente entra num projeto e a primeira coisa que a gente fala, você precisa olhar para o seu comercial. O problema não está no marketing, está no comercial. Então, acho que isso também é um ponto que precisa muito de um olhar, e a inteligência artificial acaba ajudando porque a gente consegue dar o tom para a inteligência artificial. Então, às vezes... Muito legal, né? Porque às vezes, sei lá, vamos dizer, eu sou uma secretária,
eu briguei com meu marido, eu não tô num bom dia. Pronto, a resposta não vai ser a Ela mesma não vai do outro responder. dia. Exatamente. Ou seja, um homem que trabalha numa loja vai atender um cliente, ele brigou com a esposa ou bateu o carro antes de chegar no trabalho. Poxa, já mudou o dia dele. Mudou. Ele não vai conseguir te atender. É até difícil você exigir isso da pessoa. Então, acho que com a inteligência artificial, a gente tira esse fator emocional humano. É claro que é necessário ainda o ser humano, porque nunca vai substituir, mas a gente consegue dar uma qualidade sem essas variações, né, que podem acontecer na nossa vida e deixar com que a pessoa ela entre na reta final, por exemplo, para realmente fazer o fechamento, né, que é onde é a etapa onde o lead já está comprado, não precisa tanto desse toque, então esses problemas que podem acontecer na sua vida não vão gerar um impacto para você conseguir ter resultado. Que legal, muito interessante, adorei conhecer vocês. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Para a pessoa, para o empresário que está começando, ou aquele que já tem uma empresa, que deseja investir no marketing, ainda não investe, qual a mensagem que você deixaria? Eu acho que o primeiro ponto você entender onde você está, qual que é o próximo degrau que você quer alcançar e ter clareza de onde o seu público está. Então, não é a gente precisa hoje estar em todos os canais, gerar conteúdo no Instagram, no Facebook, no YouTube, mas muitas vezes você colocando uma energia direcionada onde você sabe que o seu público está, vai te gerar mais resultado inicial, vai te dar não só um retorno a curto prazo, mas principalmente o ânimo. Porque se a gente não estiver animado, não vê um resultado, a gente desiste. E na vida do empreendedor, isso é uma coisa que a gente tem que lutar todos os dias, né? Todo dia é um degrau que você tem que passar, então eu acho que eu olharia para isso e não desanima. E não se compara com as outras pessoas. No digital hoje, a gente vê só o lado bom das empresas, da vida das pessoas. A gente não vê realmente as dificuldades e sempre vão existir. Então, é normal que você passe por fases e elas vão servir como aprendizado para você crescer e construir uma empresa sólida. Então, entenda que você está no processo. E é natural e tudo vai dar certo no final. E tá tudo bem, né? Exatamente. Essa é uma mensagem? Tranquilo. Tá tranquilo? Então, você que está nos assistindo, que pretende investir no marketing digital, aonde encontrar vocês, qualquer rede social? A gente está no Instagram, belator.digital. Também pode procurar por Rodrigo _, que é o meu Instagram. Eu sou um pouco low profile, não sou muito de compartilhar, a gente centraliza tudo na nossa marca hoje. E também, se você quiser deixar o seu Instagram. O meu. Então pode procurar lá. Mas principalmente na belator.digital. Também, se você pesquisar belatordigital.com.br, também tem a nossa página, onde vai ter ali algumas informações do nosso trabalho e consegue entrar em contato no nosso WhatsApp. Isso aí. E se para você faz sentido essa live, encaminha essa live para mais empresários que querem investir no marketing digital. E muito obrigada. Até a próxima.